O sagrado e as pérolas. Ao mesmo tempo em que Jesus nos diz para não julgar, ele também nos diz que certos homens podem agir como animais e podem ser precisamente chamados de cães e porcos. No Sermão do Monte, Jesus nos apresenta um equilíbrio saudável. Se não devemos julgar os outros de uma forma crítica, condenável ou hipócrita, também não devemos ignorar suas falhas e fingir que todos são iguais. Devemos evitar ambos os extremos. Ouça a leitura de um versículo do Sermão do Monte em que Jesus nos orienta como agir. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mateus 7, versículo 6. Os cães que Jesus tinha em mente não eram os cachorros bonitinhos de uma casa elegante, mas os cães que vagueiam pelos lixões da cidade. Os porcos adoravam chafurdar na lama e eram animais imundos para os judeus. Pessoas que têm tido muitas oportunidades para ouvir a verdade e ainda assim se recusam a responder a ela, dando as costas para Cristo, se apresentam como cães e porcos. Não devemos insistir com elas. Se fizermos isso, baratearemos o Evangelho de Deus. Entretanto, Jesus não estava nos proibindo de compartilhar o Evangelho com os descrentes, uma vez que toda a ênfase do mandamento final de Jesus no Evangelho de Mateus é fazer discípulos de todas as nações. Nosso testemunho cristão deve ser conduzido com discernimento. Um texto bíblico que ilustra como devemos direcionar o nosso comportamento está em Atos 8, dos versos 30 a 31, na conversa entre Felipe e o etíope eunuco. Felipe aproximou-se dele e perguntou: "Compreendes o que vens lendo?" E o eunuco respondeu: "Como poderei entender se alguém não me explicar?" Deus continua precisando de cristãos que exponham, que expliquem a verdade, que atuem seguindo o exemplo de Filipe, para com aqueles que, mesmo possuindo o texto bíblico, não são capazes de compreender. O crente é guardião da palavra. É nosso dever zelar pelo estudo da Bíblia e exposição correta de seu texto. Somos responsáveis pela propagação do Evangelho e da sã doutrina alicerçada em Cristo Jesus. Nossa resposta cristã aos não crentes é sermos pacientes e perseverarmos na pregação da palavra, como Deus pacientemente tem perseverado conosco. Orar por aqueles que não recebem o que é sagrado e por aqueles que, recebendo, não reconhecem a preciosidade. Que Deus abençoe você e sua família.